É uma satisfação recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Marcial. A satisfação é toda minha, né? É dos associados da ADEPOL por esse espaço, falar com os ouvintes do Acorda Maranhão. Bom dia ao Domingos Ribeiro. E dizer que estas ações, Marcial, elas são da liberação da categoria que foi decidida em Assembleia Geral. Não são orientações que partiram de forma extemporânea, simplesmente do presidente da ADEPOL, mas são ações decididas por toda a categoria, né, aprovadas em Assembleia Geral, decisões unânimes, uma vez que a categoria não se viu mais como manter o sacrifício que vem fazendo durante anos, uma vez que não há qualquer contrapartida por parte do Estado, qualquer reconhecimento a esse sacrifício, como todos somos agora aqui a ter conhecimento. Sim, na semana passada repercutiu aquela decisão. Plantão nos dias úteis no interior, à noite não tem mais, é isso? É verdade, essa negociação com o governo do Estado, ela já se estende desde o mês de abril. No mês de setembro, nós demos início às primeiras medidas que tiveram um impacto muito forte, mas no âmbito interno da Polícia Civil, que foi a orientação para que nenhum delegado mais respondesse por unidade de polícia que não tem lotação específica. Então os delegados, principalmente do interior, todos entregaram às cidades. Tinha delegado que respondia até por 5 cidades. Ou seja, era um verdadeiro faz de conta na segurança pública. Então os delegados não aceitaram mais cumprir essa obrigação para a qual não há base legal e fizeram a entrega das delegacias dos procedimentos para a Superintendência do Interior. O processo continuou se desenvolvendo, não houve nenhum chamamento por parte do governo do Estado para que houvesse uma tratativa. Nós demos início às novas medidas que foram implantadas agora, na semana passada, dentre estas, o não recebimento de ocorrências em unidades de polícia que não haja um delegado de plantão para avaliar o fato imediatamente. Marcial, veja só, nós estávamos diante de um quadro de ilegalidade monstruoso no interior do estado do Maranhão, sobretudo no interior. Muitas das vezes essas ocorrências que são levadas para as delegacias, não é raro que não haja um fato típico, que a pessoa é conduzida à delegacia e após a análise do delegado é logo colocada em liberdade. Como não há um delegado, muito cidadão passava a noite nas celas, no xadrez, sujos, fétidos dessas delegacias do interior do estado. Aí, além de um possível crime de abuso de autoridade, né, você imagina um cidadão desse se suicidar dentro de um xadrez desse? Vai gerar, né, medidas de dano moral contra o próprio Estado. Então, visando toda essa questão da legalidade, nós orientamos, a partir de uma Assembleia Geral, que as ocorrências agora só sejam apresentadas nas delegacias em que haja um delegado para fazer análise imediata do fato e decidir se é caso de flagrante, TCO ou liberdade. Pois aí, o caso dos plantões noturnos aí, no interior do estado, segunda a sexta-feira, como é que estão funcionando? Exatamente. Esses casos que eu relatei agora, eles se dão da segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira. Porque é justamente no período noturno, entre as 18 e as 8 horas da manhã do dia seguinte, em que não há delegados de plantão. Até hoje os delegados se sacrificavam, se dispunham, interrompiam o seu descanso noturno e iam fazer a avaliação dessas ocorrências que eram apresentadas nas delegacias. Sem estarem de plantão, sem terem o respeito ao seu descanso noturno, sem contraprestação financeira, sem nenhum tipo de regulamentação, nada. Simplesmente iam para primeiro contribuir com a instituição, contribuir com as outras forças de segurança. Uma vez que o governo do estado, mais uma vez, não reconhece esse esforço, e como não há uma obrigação legal para que a gente faça essa análise nesse período, já que não estamos na nossa jornada de trabalho desse período, a ADEPOL, por meio de Assembleia Geral, orientou os delegados a não se dirigirem mais para fazer o atendimento dessas ocorrências. E hoje, nesse período, não há delegados para fazer a análise, logo eles têm que ser encaminhados para uma das 4 cidades, somente 4 cidades no Maranhão possuem os plantões, Caxias, Timon, Imperatriz e São Luís. Deverão ser encaminhados para uma dessas 4 cidades para o delegado plantonista fazer a análise. Pois é, agora eu pergunto para o senhor, teve algum fato na semana passada de alguém ir e esse preso ser solto? Nós tivemos algumas situações, relatos de que presos foram encaminhados para essas delegacias em que não havia delegado de plantão, mas que foram apresentados em cidades em que há o plantão, como Caxias, por exemplo. Sim. Nós não tivemos conhecimento de ocorrências que eles foram soltos pela polícia ostensiva.
Pois não, agora uma outra pergunta. E a aceitação popular dessa decisão da DEPOL? Como é que o senhor vê essa questão no meio do povo? Hoje a gente tem como termômetro as redes sociais que são muito fortes, né? E há quase que uma unanimidade em compreender o movimento como um momento justo, porque o que a gente está defendendo nesse caso é a própria legalidade do sistema. Tá? Não se está exigindo nada que não esteja definido em lei. Para você ter uma ideia, nos finais de semana, como você mesmo já relatou aqui, os delegados se deslocam a 150 quilômetros de suas cidades de origem, vão tirar plantões de 72 horas em regionais que sequer alojamento possuem. Né? E para isso gastam com a estada do próprio bolso, a alimentação do próprio bolso. Jamais o governo do estado fez qualquer pagamento de diária e ainda assim, jamais os delegados se recusaram a fazer esse tipo de trabalho. Como não há o reconhecimento, isso precisa ser muito frisado, o governo do estado não reconhece o esforço, o sacrifício dos delegados de polícia, porque essa instituição hoje, Marcial, ela só funciona, e a prova está aí, ela só funciona porque os delegados aceitam, se sacrificam a cobrir as falhas do sistema. Basta que a gente exija o simples cumprimento do que está disposto em lei, que a instituição tem dificuldade de cumprir sua função. Estamos conversando aqui com o delegado Márcio Dominici, presidente da DEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Maranhão. Agora, uma pergunta que eu faço para o senhor está dizendo que é uma medida no sentido de chamar a atenção do governo. Vocês não estão conseguindo conversar com o governo, pelo menos um diálogo já há algum tempo. A pergunta que eu faço é, o senhor acha que essas recomendações da DEPOL, essas atitudes da associação por meio de assembleia, essas atitudes são mais importantes, por exemplo, no sentido de resolver do que uma greve por tempo indeterminado? Essas medidas elas têm muito mais impacto do que uma greve. Tá? Primeiro que elas têm, como eu já disse aqui, substrato legal, base legal para serem feitas. O governo não tem como contestar essas ações. Tá? Então, na rotina policial, sobretudo na rotina interna, o impacto é duríssimo. E nós sabemos disso, até porque várias cidades das quais os delegados passaram a se recusar para responder pelo expediente, o próprio Ministério Público tem procurado a superintendência e cobrado uma solução urgente para o caso. Hoje são quantos delegados no Maranhão? Nós temos na ativa aproximadamente 400 delegados, temos um déficit de 160, mas aproximadamente também, né? São 160 cidades sem delegados. Mas a verdade é que aqui a lei que prevê os cargos de delegados de polícia das demais carreiras, ela está defasada. Ainda que hoje estivesse completo o quadro, ainda assim não faria margem à demanda que existe no estado do Maranhão. Para você ter uma ideia, o estado de Goiás, que tem uma dimensão parecida com o Maranhão, tem e a mesma população parecida também, a taxa populacional, tem 3 vezes mais policiais civis do que o Maranhão. A partir da semana que vem, do dia 20, me parece que é isso, se não for, se eu corrija, a Polícia Civil, por meio da DEPOL, está exigindo curso, que curso é? Para quem dirige viaturas. Curso de direção de veículo de emergência, que é exigido pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro. Algum policial tem? Nós temos conhecimentos que nenhum policial do Maranhão possui o referido curso, o que vai impactar também as ações na própria capital. E essa é uma medida, Marcial, que a gente tem que entender que também visa a segurança da população. O imaginário popular pode levar a crer que dirigir esses veículos seja como dirigir qualquer outro, e não é. A lei não tem letra morta, né? Se o Código de Trânsito exige que os policiais sejam capacitados para dirigir esse tipo de veículo, é porque devem ser. Tá? Então nós vamos exigir que esses veículos sejam conduzidos somente por quem tem o curso de direção de veículo de emergência. Nenhum delegado sairá da sua delegacia sem um motorista que não for habilitado para essa atividade? Sem que haja o curso de veículo de emergência, as viaturas não poderão ser conduzidas. Então, para tudo. Porque sem viatura não existe atendimento policial. Por exemplo, vamos dizer, a superintendência de homicídios. Acontece um fato aqui numa comunidade. Um crime de homicídio, um crime de latrocínio, alguma coisa assim. Aí, de repente, ei, motorista, você é motorista da ambulância? Nós não vamos sair porque você não está habilitado para dirigir essa viatura. E aí, essa equipe não sairá com a presença do delegado. A rigor, a viatura, qualquer missão policial, ela é precedida de uma ordem do delegado. Não existe qualquer atividade policial sem que haja a precedência de uma ordem. Se há uma demanda, nós da DEPOL, os delegados de polícia, nós colocamos em primeiro lugar a sociedade.
Tá? A orientação primeira é: não conduzam veículos, até para evitar depois qualquer tipo de acusação, sem que haja o curso de emergência. Mas é preciso que a gente tenha o bom senso e, em alguns casos bem excepcionais, poderá ser feito o uso, como, por exemplo, o caminhamento de um preso para a unidade de prisão. Um preso que está comandado, né? Um preso com mandado de prisão, um procedimento de flagrante para encaminhar o preso para o presídio. Então, alguns casos muito excepcionais, a gente entende, né? O bom senso entende que devem ser excepcionados. Pois não, e esse curso geralmente dura quanto tempo? Um policial para fazer um curso desse, ele passa quanto tempo? Esse curso são 60 horas, né? Ele pode ser feito, inclusive, à distância. O governo tem conhecimento disso. Essa medida, Marcelo, ela está anunciada desde o mês de início de outubro, ou seja, já havia tempo para ter sido programado a execução desse curso, ou não. Tá anunciada, essa medida está anunciada desde o início de outubro, assim como as demais. O que nós queremos é trabalhar para resgatar a Polícia Civil desse profundo colapso, dessa falência que ela se encontra hoje. A Polícia Civil hoje ela não consegue investigar crimes, a não ser crimes de repercussão, quando há uma orientação, uma determinação para que equipes ficam engajadas somente nesse fato, os demais não conseguem ser investigados. Basta fazer uma análise aí, por exemplo, a gente vive uma pandemia de crimes cibernéticos. Você vai nas delegacias hoje, todos os dias tem vítimas de crimes cibernéticos. A Polícia Civil não tem capacitação e não tem tecnologia para investigar crimes cibernéticos, então e as vítimas aos milhares, basta fazer uma consulta aos boletins de ocorrência, que de 10 eu te garanto que 9 não tem procedimento. Solução, não tem solução. Por falta de capacitação e tecnologia. Sim, e aqui na região metropolitana, quando essas medidas vão começar a valer? A partir do dia 20, é a segunda fase das medidas. E também essa questão dos plantões? Dos plantões. Aqui em São Luís, a partir do dia 20, vai haver um compromisso também no sentido dos delegados não responderem por unidades também que não tem lotação, que até esse momento só acontece no interior. O que acontece, Domingos? Qual é a categoria que se dispõe a trabalhar dobrado, triplicado, sem receber nada em troca? Aqui, delegados são escalados para cobrir, substituir colegas que saem de férias, substituir colegas que saem de licença, colegas que adoecem, né? E não recebe nada por isso. Simplesmente você recebe um telefonema: olha, Domingo, Marcial, você vai responder pelo 14º, pelo 4º e pelo 17º. Simplesmente tudo informal. Há uma necessidade de regulamentar e regrar muitos procedimentos na Polícia Civil. E eu pergunto para o senhor, quando alguém diz assim, mas é uma categoria que ganha bem, como é que o senhor classifica isso aí? Alguém diz isso? Ganhar bem, isso é muito relativo. Muito relativo, né? Quando a gente quando nós escolhemos as carreiras que vamos seguir, nós temos conhecimento, né, de qual é mais ou menos o padrão remuneratório. Que né? No edital do concurso. Tá no edital do concurso, você escolhe fazer o concurso para juiz, para promotor, para delegado, para investigador, perito, médico, o que for. Você já tem uma noção do seu padrão remuneratório. A partir dali, dentro dessa realidade de cada carreira, você luta pela valorização. E por melhorias também do local de trabalho. Hoje, se você perceber, Marcial, o nosso carro-chefe tem sido, sim, as melhorias das condições de trabalho, porque nós chegamos numa situação que é abaixo do fundo do poço. Eu estou dizendo para você que a Polícia Civil hoje não tem condições mais de cumprir sua missão. Não tem. Tá? Então a gente precisa sentar com o governo, dialogar. A categoria... Nós temos hoje no Maranhão, você que falou nessa questão remuneratória, a remuneração de um delegado de polícia classe especial é a 6ª pior do Brasil. Então, se você toma como parâmetro os demais estados, o Maranhão remunera muito mal o seu profissional, né? Ainda mais que aqui no Maranhão, e eu te garanto que o Maranhão nós temos, em termos de estrutura, uma das 3 piores polícias do Brasil, em termos de estrutura. Nós temos os melhores policiais, os melhores investigadores, escrivães, delegados, peritos, mas nós temos a pior estrutura do Brasil. Tá? Mas e como é que está a conversa com o governo, o diálogo com o governo? Está funcionando e tal? Nós temos buscado, temos mostrado muita acessibilidade, muita disposição para conversar, tá? Para transigir, porque a gente sabe que numa negociação tem 2 partes. Então, a gente precisa ouvir a outra parte, sentar, né, negociar. A verdade é que a gente está tendo um pouco de dificuldade nessa linha, né? Por isso temos buscado apoio
na Assembleia Legislativa com alguns deputados para que abra esse canal e haja uma sensibilidade do governo para que a gente possa avançar. Pô, não, os plantões aqui, como é que estão funcionando? Os plantões de São Luís, em termos de infraestrutura, como é que estão hoje? Nós temos um plantão, todos os plantões de São Luís, talvez o menos pior seja o da Casa da Mulher, mas os plantões eles têm uma infraestrutura precaríssima. E os plantões, a gente costuma dizer que é o cartão de visita da Polícia Civil, né? É a porta de entrada de muitas ocorrências que nós recebemos. Nós temos o plantão do Itaquibacanga, que eu te garanto que os alojamentos lá são mais sujos, mais fétidos do que qualquer cela do sistema penitenciário. O plantão do Itaquibacanga, se houvesse uma política séria no estado do Maranhão, era para estar interditado há muito tempo. O Ministério Público do Maranhão, por demanda nossa, nós procuramos o doutor Cláudio Cabral, Cláudio Guimarães, outros promotores, já tem ajuizado 2 ações civis públicas para tratar desse assunto. As promotorias de controle externo. As promotorias do controle externo. Pô, não, aqui tem o Raimundo Batalha, ele diz, se falta médico, se faltar, deve ser, acho que a concordância é essa. Se faltar médico em um hospital, o médico do hospital vizinho não é obrigado a ir, né? A tirar o serviço de graça no hospital vizinho. Se não tem professor em uma escola, o professor também não é obrigado a dar aula. Aí ele diz, não é obrigado a ir dar aula na escola vizinha. Pois na Polícia Civil somos obrigados a atender nas delegacias vizinhas, que não existem a presença do delegado. Tudo já na informalidade. Isso aqui é o que está acontecendo. Que exatamente isso que estava acontecendo. Nós não aceitamos mais a sujeição a isso, uma vez que o governo do estado precisa fazer uma sinalização no tocante à valorização, Marcial, e a gente precisa avançar em outras questões que não sejam apenas o que o governo tem anunciado aí em relação a supostas medidas que devem ser encaminhadas essa semana, tratando de chefias e outras tantas. Uma vez que essa questão de chefias é uma demanda muito mais da gestão do que da base. Tá? O que a base quer é condições de trabalho e valorização remuneratória. Como é que você ouviu a negociação com o Simpol? Sei que alguns delegados, me parece, são associados do sindicato, né? Como é que você acompanhou? Hoje, na realidade, os delegados de polícia, eles... Eu imagino que não haja mais delegados de polícia sindicalizados no Simpol. Sim. O Simpol é um parceiro nosso, parceiro de luta, tem o nosso respeito. Eu tenho dezenas e dezenas de amigos no Simpol, investigadores de polícia, respeitadíssimos, escrivães. O Manel é um grande amigo meu e nós vamos trabalhar juntos aí, inclusive já sentamos, que existem demandas em comum que nós vamos trabalhar juntos agora há pouco tempo. Doutor Márcio Dominici, eu quero lhe agradecer pela sua presença aqui. Se tem alguma coisa que eu não perguntei, que às vezes tem, né? De repente nós não perguntamos. Quem? Doutor Afonso Manel. Afonso está ouvindo, o delegado Couto Júnior também. O Manel deve estar ouvindo, que é o presidente do Simpol. Deixa eu fazer uma pergunta, agradecer ao senhor e dizer o seguinte: aquela pergunta que não foi feita pelo apresentador, fica à vontade para esclarecer. Marcial, na verdade o que a gente quer é que haja sensibilidade por parte do governo, que até o momento tem faltado. Nós fazemos aqui um chamamento aos secretários de segurança, ao SEGEP, ao CEPLAN, ao secretário da SEMAG, para que a gente possa ser, ao delegado-geral, o doutor Jair, né, que tem tentado conduzir isso tudo aí com muita maestria, mas reconhecemos as dificuldades, para que a gente possa sentar, porque sem diálogo não tem como a gente avançar. A força Marcial, a fórceps não funciona mais. Tá? Os delegados estão cientes dos seus direitos. O que nós exigimos não é nada além do que está disposto nas leis e nos regulamentos. A investigação do Maranhão, Marcial, é aquela que a gente costuma chamar investigação à la Rambo. A força arcaica. À la Rambo. À la Rambo. Sabe o filme Rambo? Sim. É desse jeito. Não tem técnica, não tem tecnologia, nós não temos curso de capacitação regular. A academia de polícia está destruída, Marcial. Destruída. Lá perto do Parque Independência. Hoje não há a mínima condição de formar nada. Nem soldado de chumbo ali se forma. Está destruída, uma cidade fantasma. Eu não sei como se consegue deixar que uma situação daquela chegue naquele nível. Né? Então hoje nós temos um déficit gigantesco de delegados de polícia. Caso o governo entenda que deva fazer o concurso, onde serão formados esses novos policiais?
Porque nós não temos hoje academia. Não temos academia de polícia. Como é que está a aceitação desse movimento de vocês, desse movimento simbólico, vamos dizer assim, de não ter greve, mas ter atitudes adotadas em Assembleia Geral? Como é que está a aceitação? Os delegados têm cumprido o que a DEPOL tem recomendado? A Assembleia decidiu? Marcial, em 25 anos de polícia, eu nunca vi um movimento para ter tanto engajamento, tanta união, tanta determinação como esse. E isso é uníssono na categoria, os comentários, todos se sentindo orgulho desse momento que nós estamos vivendo, novo na Polícia Civil do Maranhão. Um ouvinte pergunta aqui, o Amorim, ele diz: Marcel, questiona aí, fale com o doutor Márcio Dominici, o que ele achou do fechamento de vez do Disque Denúncia. Qual a opinião do senhor? Como tudo no Maranhão, a deficiência estrutural acaba culminando com processos lamentáveis como esse. Para você ver, agora mesmo você comentava o caso da Patrícia Almeida. O que acontece? A letra da lei, ela é admirável. A letra da Lei Maria da Penha, ela é admirável. Certo. Mas os mecanismos para fazer com que aquilo se torne realidade, eles são deficitários, eles não existem. No Maranhão, então, a realidade estrutural, como eu já te falei, é estarrecedora. Basta ver o tal governo federal sancionou lei estabelecendo o funcionamento das delegacias da mulher em tempo integral. Quantas no Maranhão tem tempo integral? Qual o avanço das delegacias da mulher no Maranhão? Não há. Então, sem que haja esses mecanismos de controle, você não tem como ter a eficácia da lei. Tá aqui, conversamos com o delegado Márcio Dominici, nos colocamos à disposição de todas as pastas do governo que tratam do tema, inclusive a parte econômica também, a parte financeira. Caso queiram esclarecer aqui por parte do governo, nosso programa ele tem mão e contramão. Colocamos à disposição para a participação de alguém do governo. Se o governo não quiser participar pessoalmente ou presencialmente, pode mandar encaminhar alguma nota que a gente lê aqui. Mas essa é a parte da ADEPOL, que foi dito aqui, é da ADEPOL. Como nós temos uma audiência gigantesca entre os delegados e na instituição, talvez um dos programas cedo, estou falando cedo, o programa cedo, que tem um alcance muito grande, no seio dessa categoria, ou das categorias, porque são várias, na instituição chamada Polícia Civil, a nossa audiência é muito grande, é gigantesca. Então nós nos colocamos à disposição do governo, caso queiram esclarecer ou dar alguma resposta do que foi tratado aqui pelo presidente da DEPOL. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado, Marcial, obrigado, ouvintes. E só uma última consideração, Marcial, que é importante dizer. Há um número gigantesco de delegados que têm procurado o serviço biopsicossocial da Secretaria, alegando problemas de saúde mental, para você ter uma ideia como essa carga extenuante o que tem causado dos profissionais da segurança pública, tá? Ansiedade, estresse e tantos outros transtornos. Nós precisamos levar a segurança a sério e não meramente em propaganda de rede social. Pois não, tá aqui, conversamos então com o Márcio Dominici, que é o presidente da